Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, ou então uma excelente madrugada, pois afinal de contas não sei o horário que você estará assistindo a este vídeo. Eu quero começar agradecendo a você que tem se inscrito, compartilhado, deixado o seu like. A minha gratidão, que Deus abençoe grandemente todas as áreas da sua vida em nome de Jesus. E hoje eu tô aqui para falar com você que está aqui me ouvindo agora. Eu estou aqui para falar com você sobre algo bem delicado, sobre algo bem específico, e eu creio que o Espírito Santo de Deus irá falar ao seu coração. Você será convencido, convencida pela palavra, pelo poder da palavra de Deus e por aquilo que o Espírito Santo tem a falar contigo neste dia de hoje. É, e o título, ou do que quero falar, é o amor por Jesus. A começar em João 3,16, que fala do amor de Deus por nós. Amor esse que ele entregou o seu único filho por amor a mim e a você. E eu quero começar falando exatamente sobre isso com você. Você tem noção do que é entregar um filho por amor a alguém? Por amor a alguém que não merece, por amor a alguém que não, muitas das vezes não vai nem, ou muitas das vezes, na grande maioria, como hoje, infelizmente nem todos acreditam em Deus, infelizmente nem todos entregam a sua vida a Ele, infelizmente nem todos confiam nele e tá tudo bem, porque Ele ama sem esperar nada em troca. Essa é a realidade. Então você imagina isso. Eu creio que eu sou mãe, você que é mãe, que está me ouvindo, pai, você não conseguiria entregar o seu filho, a sua filha, por amor a quem quer que fosse, nem mesmo por um próprio ou outro filho. Não, não tem como. Não tem como. Só para você ter noção do amor de Deus por mim e por você. Amor esse que ele não pensou duas vezes, ele entregou o seu filho para que passasse por situações difíceis a qual ele sabia que iria, somente para eu e você ter uma vida melhor, somente para eu e você caminharmos de forma correta, íntegra, sabe? E em João 15:12 fala de um mandamento. E antes de eu falar desse mandamento, eu quero ressaltar uma coisa. Como eu comecei aqui dizendo sobre o amor a Jesus ou por Jesus, e antes de falar do amor com Jesus, eu tive que falar do que o Pai dele fez. Resumindo, Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer numa cruz por mim e por você. Mas quem passou pelas situações difíceis foi o Filho, Jesus. Por isso eu coloquei como título o amor por Jesus. Por isso eu iniciei falando disso. Bom, tudo bem que todos nós sabemos que, ou pelo menos a maioria sabe que Jesus é Deus em filho. Mas Jesus viveu, sofreu, foi caluniado, foi perseguido, foi morto de uma forma cruel numa cruz. Olhou para mim e para você, mesmo antes de nós nascermos, e ele pensou em simplesmente me ver bem e te ver bem. Eu não sei como se encontra a sua vida. Eu não sei como você tem andado, eu não sei como você tem buscado o amor de alguém ou pelo amor de alguém. Eu não sei. O que eu sei é que existe alguém bem aí do seu lado, pronto para te ouvir, pronto para te amar incondicionalmente, pronto para te ajudar em tudo que você venha precisar. E esse amor você tem desperdiçado todos os dias. Esse amor, quantas vezes você olha para um lado e olha para o outro e diz eu não tenho ninguém e ele está bem do teu lado te ouvindo. Quantas vezes você busca ou liga para alguém ou fala com alguém ou quer desabafar, contar algo para alguém e ele que fez tudo, que te ajudou em tudo, que moveu tudo por você e para você, está do teu lado e você não para um tempinho para falar com ele. Sabe? Eu sei que você entende, todos que estão me ouvindo agora, todos vocês, seja criança, seja adolescente, seja adulto, enfim, qual for a sua idade, eu sei que você sabe o que é amar alguém, ou por exemplo, a mãe
um pai, um filho, um marido, uma esposa, um irmão, uma irmã, uma tia, um tio, uma avó, enfim. Eu sei que você sabe o que é amar alguém, humanamente falando. Eu sei que você sabe. Mas a questão aqui é: e Jesus? Como é que você tem tratado ele? Como é que você tem se comportado no que diz respeito a ele? Eu sei que é um pouco difícil eu estar aqui falando de alguém que talvez você não conheça. Talvez você, como eu posso amar quem eu não vejo? Como eu posso amar alguém que eu não posso ouvir falando como eu falo? Como eu posso amar alguém que eu não posso tocar? Como eu posso entregar a minha vida a quem eu não posso ver? Bom, é sobre confiar. É sobre confiar. Eu não estou aqui falando de coisas naturais. Eu não estou falando aqui de razões naturais. Eu estou aqui falando de algo sobrenatural. Eu estou aqui falando de um amor incondicional. Eu estou aqui falando de um amor que não mediu absolutamente nenhum esforço para provar que me ama e te ama. Estou falando de alguém que fez por mim e por você e que faria outras vezes. Estou falando de alguém que muitas das vezes não tem a sua atenção e a minha, e que mesmo assim, todas as vezes que nós precisamos de atenção, ele está pronto para dar atenção. Todas as vezes que nós precisamos de um conselho, ele está pronto para dar um conselho. Todas as vezes que nós precisamos de um abraço, ele está pronto para abraçar. Eu não sei a você que já sabe quem ele é, que diz que o ama. Eu não sei como você acha que é amar a Jesus. Eu não sei como você tem se comportado ou como você tem amado a Ele. Eu não sei. O que eu sei, de fato, é que João 15:12, ele fala bem claro de um único mandamento. Um mandamento do Senhor que diz: vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Tem noção do como é ou o quão difícil é amar Jesus? Tem noção? Por que é difícil, pastora? Não entendi. De que, afinal de contas, a senhora está falando e o que, até onde quer me levar com isso ou o que tem para minha vida nisso? Eu estou falando com você que diz amar a Jesus. Amar a Jesus é amar o seu próximo. E a pergunta que eu te faço é: como você tem tratado a tua parentela, a tua família, os teus vizinhos? Como você tem se comportado com eles? Qual o nível de amor, de compaixão que você tem com ele? Quantas vezes você o perdoa? Quantas vezes ele, ela te machuca e você fala: Senhor, eu não quero ter mágoa do meu irmão. Eu não quero ter mágoa de ninguém. Eu não quero guardar sentimentos ruins de ninguém. Pelo contrário, toma ele, toma ela em tuas mãos, Senhor. Guarda, livra, ajuda, Senhor. Transforma, Pai. Tem misericórdia, pois ele e ela não sabe o que está fazendo, porque foi isso que Jesus fez. Como ele disse, ele quer que eu e você venhamos amar uns aos outros. Aleluia. Como ele ama ou amou a mim e a você. Maneira essa qual ele estava numa cruz e muitos gritavam, muitos falavam coisas que ele não deveria ouvir. Ou ele não merecia ouvir. Essa é a verdade. E mesmo assim, ele amou. De tal maneira que entregou a sua vida. E não foi só por aqueles que iriam amar no futuro ou talvez naquele presente, não, por todos, principalmente por aqueles que queriam a sua morte, por aqueles que queriam que ele sofresse, por aqueles que debochavam, por aqueles que falavam coisas que não deveria falar. E o que o Senhor quer de mim e de você é exatamente o mesmo. Você não precisa estar agarrado, colado. Não, você não precisa disso. Mas amar você precisa. E quem ama, respeita.
Quem ama, cuida. Quem ama, ajuda. Quem ama, entende. Quem ama, compreende. Quem ama, se irrita, é claro. Quem ama, quer estar longe? Claro que quer. Mas ao mesmo tempo, quem ama não machuca. Quem ama não devolve um tapa se ganhou um. Quem ama não xinga se alguém xingou. Quem ama não deseja o mal, mesmo que esse outro deseje o mal para você. Quem ama, olha e diz: Senhor, tem misericórdia, pois ele e ela não sabe o que faz, não sabe o que está falando, porque se soubesse, não teria esse comportamento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, muda o seu caráter. Muda a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Eu não estou dizendo para você ser anjo, se transformar em um anjo, ser santo. Não, não é nada disso. O que eu estou dizendo aqui, ou o que eu estou falando neste dia de hoje, é o seguinte: se permita ser diferente através da presença do Espírito Santo na sua vida. É possível. É claro que nós temos sentimentos. É claro que nós temos pensamentos que não deveríamos. É claro que muitas das vezes nós vamos nos irar, se irritar, nós vamos ficar chateados, vamos ficar magoados com alguma coisa, mas o que nós não podemos é pegar esses sentimentos e ter uma ação negativa para com quem quer que seja. Pelo contrário, entrega na mão do Senhor. Se estão te machucando, se estão te caluniando, se estão levantando falso testemunho, se estão fazendo algo que tem te desagradado, se tem alguém fazendo coisas que você acha que não merece, entrega na mão do Senhor. Eu sei que falar, e eu confesso isso, falar é muito fácil. Falar é algo bem. É só abrir a boca e lançar as palavras. Agora, agir, viver é muito difícil. É claro que é. Para mim não é fácil. Claro que não é fácil. Amar os que me perseguem, amar os que querem o meu mal, amar aqueles que se levantam contra, aqueles que falam de coisas que não sabem, não entendem, amar aqueles que falam de mim coisas que não são verdade, ou que quer falar daquilo que não sabe. É claro que é difícil amar alguém assim, porque afinal de contas, nós aprendemos uma coisa: temos que amar quem nos ama. Quem não nos ama, nós temos que ignorar, mas Jesus ensina diferente. Ame aqueles que não te amam. Ame aqueles que te machucam, te magoam, te decepcionam. Ame. E o que é amar? Bom, eu já falei aqui o que é. Já falei e repito novamente: amar é respeitar, é querer o bem, é orar pela vida da pessoa, é não atrapalhar a pessoa. Independente se merece ou não merece, não é sobre merecimento. Porventura eu e você merecemos o amor de Jesus? Porventura eu e você merecemos essa graça, essa misericórdia sobre as nossas vidas que se renovam a cada manhã? É óbvio que não, pois a Bíblia, a palavra do Senhor diz bem claro: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo sempre cometendo. Bom, somos todos pecadores, temos um pecado natural dentro de nós chamado todo tipo de sentimentos. Sentimentos adversos que nos fazem pensar diferente, que nos fazem agir impulsivamente, que nos fazem ter ira, raiva, inveja, ódio, ganância, e seja lá mais qual for o sentimento. Isso tudo está dentro de você e também dentro de mim. E por que escolher a Jesus? Porque Ele é o único que consegue nos fazer controlar esse sentimento, esses sentimentos. Ele é o único que consegue nos fazer paralisar todo o mal que possa se levantar ou se formar dentro de nós. E você percebe que amar Jesus tem mais benefícios para mim e para você do que para Ele. Porque o que Ele precisa de mim e de você? O que Ele pode querer de mim e de você, senão o amor, a obediência? O que mais? Percebe que ele não depende de mim, de você, ele não precisa de mim, de você para ser quem ele é? Agora, eu e você precisamos dele para ser qualquer coisa, seja essa qualquer coisa o que for. Mãe, pai, esposa, marido, ou por aí vai, seja num trabalho, seja num cargo, não importa o que seja.
Mas para mim, você ser qualquer coisa na vida, na terra, nós precisamos dele. E ele poderia pedir tanta coisa, ou tantas coisas para mim e para você, mas a única coisa que ele quer é que nós venhamos entregar a nossa vida a ele, confiar nele, amar ele obedecendo os seus princípios, os seus mandamentos, sabe? Amar o nosso próximo. Gente, é uma coisa assim absurda, absurda. O amor tem se esfriado. E eu sei que a palavra do Senhor deve se cumprir, pois Jesus está voltando. Eu tenho consciência disso. E me alegro, porque eu tenho uma eternidade com Ele. Me alegro por isso. Mas é tão triste, ao mesmo tempo, ver filhos matando os pais. Pais matando os filhos. Pessoas que dizem ser amigos e entregando os seus amigos para ser mortos. Pessoas que dizem ser amigas, fazendo fofoca e inventando coisas que não são reais. Ver pessoas que dizem que está com o outro e, na verdade, está tramando para acabar com a família, para acabar com o casamento. Ver pessoas que dizem que vão ou querem te ajudar e, na verdade, estão mais preocupados ou mais atentos em afundar o outro, em colocar o pé na frente para o outro tropeçar. Isso é muito triste, sabe? Isso me entristece. E eu sei que não é só a mim. Eu sei que não é só a mim. É difícil, de fato, você amar essas pessoas tão difíceis, tão ruins. Mas eu quero te lembrar uma coisa: você também é difícil, você também é ruim. É só pisar no teu pé, é só pisar no seu calo, é só fazer o que você não quer e pronto. Você já se transforma, você já muda a afeição, você já quer liberar uma palavra que vai machucar o outro e por aí vai. E por aí vai. Então quero te lembrar uma coisa. Eu quero te lembrar uma coisa. Quero te lembrar uma coisinha só. Quanto tempo você está sofrendo? Quanto tempo você está buscando algo e não encontra? Eu só tô lembrando, não tô nem perguntando. Eu só tô lembrando quanto tempo. Eu não sei o tempo, mas você bem sabe que tempo é esse. Quanto tempo tem buscado em alguém algo que não encontrou até hoje? Muda de namorado, muda de marido, muda de noivo, muda de amizade, muda de ambiente, muda de escola, muda de trabalho, muda de casa e não se encontra o que procura. Que eu quero te dizer uma coisa: o que você procura não está em ambiente e em pessoas, está em Jesus Cristo. O que a tua alma procura, o que a tua alma anseia é o amor de Jesus. Amor esse que nos traz paz para os dias difíceis. É possível passar tempestade e ter paz dentro de nós. É possível sorrir de situações que te faziam antes chorar. É possível. Eu hoje vivo isso. E eu não estou aqui falando, declarando santidade. O que eu digo é santidade em pessoa perfeita. Não, não. Ser exemplo não é ser perfeito. Ser exemplo, eu costumo sempre dizer isso, aos jovens principalmente, ser exemplo é você sentir as mesmas coisas que quem está lá fora e não conheceu Jesus sente, mas você não age como eles agem. E eles olham para nós e pensam e até mesmo se perguntam como pode? Como pode sentir raiva e não ter uma reação? Como pode ficar decepcionado e ainda continuar abraçando? Como pode ser caluniado e não virar as costas, não ser ignorante? Bom, como pode? O Espírito Santo. É Ele quem nos convence do pecado e do mau caminho. É Ele quem nos dá a direção boa, não só para a nossa vida, mas também para a vida dos nossos irmãos, sabe? Dos outros. É Ele quem faz todas essas coisas. É possível. E santidade é nada mais e nada menos do que obediência. Caiu, pecou, levanta. Ou melhor dizendo, nem levanta, continua, já caiu, permanece caído de joelhos. E diz ao Senhor, confessa a Ele o que você fez. Diz a Ele que você está arrependido, arrependida, que você quer um novo tempo, que você quer algo diferente na sua vida e que você não consegue mudar. Então pede ajuda a Ele.
Pede ajuda a ele, mas não fica se julgando, não fica se autocondenando e não pense que não tem jeito para você, porque tem. Jesus entregou a vida dele por amor à sua. Você consegue compreender isso? Jesus quer o seu bem, sempre vai querer. Jesus não quer o seu mal, não quer caminhos difíceis para você. Não, 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 ele não quer isso. Aí você pode falar para mim, mas pastora, tem dias difíceis, é luta sobre luta. É claro, é óbvio, ele disse, ele não mente. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, todos vão passar situações complicadas e difíceis na vida. Mas ele quer te ajudar a vencer essas situações. Ele não quer mais que essas situações difíceis fiquem se tornando um baú, ou que você se torne um baú, guardando coisas, ressentimentos de outras pessoas, guardando medo, porque não consegui da outra vez, então não vou agora porque posso dar ruim de novo, pode errar de novo, pode alguém fazer alguma coisa de novo. Ele quer tirar isso da tua vida. Ele quer te fazer vencer sem ficar guardando ressentimentos. Ele quer te fazer vencer e fazer assim, ó, um álbum de lembranças do que você viveu, do que você passou. Ele quer fazer da sua vida, exemplo por onde você passar. Já imaginou mulheres olhar para você, mulher agora que está me ouvindo, e dizer assim: como ela consegue vencer isso? Ou quantas coisas, eu te pergunto agora, quantas coisas você venceu? Por quantas situações difíceis você passou? Hã? O que? Quantas coisas você não superou que você hoje olha e fala assim, não sei como eu consegui. Bom, eu sei mesmo sem te conhecer, mesmo sem estar dia a dia com você, ou até mesmo te conhecendo, mas não estando tão próxima a você. Sempre foi Deus. Sempre foi Ele. Mesmo quando você não sabia, mesmo quando você não entendia, mesmo quando você não o conhecia, mesmo antes de qualquer coisa ou de você ouvir o nome dele, sempre foi Ele. Sempre foi Ele. E você hoje é exemplo para alguém, porque é isso que Ele quer fazer na minha e na tua vida. É a gente olhar os personagens ou os discípulos, todos que estão na Bíblia, Jesus. Eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia ela não é um livro de historinhas mentirosas, não. Não, ela não é. São histórias reais. Pessoas passaram, viveram, superaram, venceram, foram perseguidas e venceram, foram caluniadas e venceram, tiveram dificuldades e venceram. Todos eles, todos eles. Então eu quero te dizer uma coisa: a sua vida também, em nome de Jesus, será um exemplo. Você também será vitorioso. E o que eu tenho que fazer para isso acontecer, pastora? Bom, amar Jesus e entregar a sua vida a Ele. Só isso, mais nada. Amar a Jesus, entregar a sua vida a Ele, confiando nele e obedecendo a sua palavra. Se Ele te disser para ir pela direita, vai pela direita. Se Ele te disser para ir pela esquerda, vai pela esquerda. Se Ele te mandar parar, mesmo que você queira andar, pare, não ande. Se Ele te mandar andar, mesmo quando você quiser ficar parado, ande, não fique parado. Se Ele te mandar calar quando você quer falar, cale-se. E quando Ele mandar você falar, quando você quer ficar quietinho, fale, porque Ele sabe, Ele está no presente, como também está no futuro. Entende? Eu e você só podemos ver o hoje, o agora, esse exato momento, mas o Senhor nos dá a direção que nos leva ao caminho do futuro, de coisas boas que Ele já planejou, que Ele já fez. Então, o que eu estou dizendo aqui para você hoje é o que você perde, ou o que você acha que você vai perder amando Jesus, entregando a sua vida a Jesus, caminhando com Jesus, obedecendo a palavra de Jesus. Eu não estou aqui falando, eu quero te dizer uma coisa, é triste olhar nas redes sociais e ver as pessoas distorcendo a palavra de Deus, ver as pessoas dizendo que Deus aceita o que ele abomina. Isso é muito triste. E talvez você não queira aceitar Jesus ou não queira viver porque você tem visto pessoas falando sobre, mas vivendo o contrário. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus não anda como esta pessoa. Jesus é perfeito em todas as coisas. Jesus é o nosso maior exemplo. A Bíblia fala de Jesus claramente, como ele veio, como ele andou, como ele venceu, que ele é santo, ele foi e é santo e será para toda eternidade, para sempre. Santo, santo, santo é o Senhor.
Então não olha para pastor que anda errado, não olha para qualquer tipo de cargo que seja na igreja que ande errado. Olhe para aquilo que é anunciado como verdade. Olhe para a palavra de Deus, olhe para Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Só tem como chegar ao Pai por ele, sem ele não se chega ao Pai. E o Pai é quem faz todas as coisas. O Pai é quem faz todas as coisas. E eu quero fazer ou trazer uma observação. 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte, ou fala sobre aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que você pensa quando dizem a você que Deus é amor? Eu sei o que você pensa. Você pensa no Deus é amor para você. Deus te ama, Deus cuida, Deus guarda, Deus liberta, Deus transforma, Deus renova, Deus abre porta, Deus abençoa a casa, Deus abençoa a família, Deus faz tudo o que você quer. Bom, é isso que você pensa quando fala. Deus é amor. Só que hoje eu não quero falar desse Deus é amor que você acha que conhece ou que você quer viver. Eu quero falar, só finalizando, eu não vou prolongar mais. Só para finalizar. Quando diz Deus é amor, você deve amar aos outros também. Entende? Porque se você não amar, você não sabe, não sabe quem é Deus. Você não conhece a Deus. Porque Ele é amor e Ele é amor não só para nós, não só para nos ajudar, não só para fazer as lindas, perfeitas obras em nossas vidas, mas também para nos fazer amar ao nosso próximo. Sendo imperfeito, não sendo o que a gente quer, o que a gente gosta, mas ele fala sobre amor, pois na verdade nem eu e nem você somos o que ele quer que sejamos. Infelizmente, ele nos diz para obedecer e a gente desobedece. Ele nos diz para caminhar certo e a gente caminha errado. Ele nos diz para renunciar e a gente cai para dentro do pecado. Ele nos diz para pegar a cruz e seguir a ele e a gente quer largar o problema, quer largar a cruz, quer deixar para trás porque tá pesado. Resumindo, eu e você não merecemos esse amor e mesmo assim ele nos ama. Então, se você quer saber o que era o amor de Deus, comece a amar aqueles que não merecem. Comece a amar